Saudações, alunos! Vamos ter mais uma aula hoje, a aula de terceira série do ensino médio de História, uma aula de nivelamento, o qual nós vamos tratar justamente sobre a questão do abolicionismo no Brasil, esse movimento abolicionista. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Rever as causas que levaram ao crescimento do movimento abolicionista no Brasil. Identificar os protagonistas desse processo e as principais legislações que ocorreram para garantir a abolição da escravidão no Brasil e compreender também as consequências do fim do trabalho escravo para a sociedade brasileira e para esses libertados que agora estão numa condição de trabalho assalariado. Vamos aqui para um conhecimento prévio. Você sabe quais são as três principais formas de trabalho que foram utilizadas ao longo de toda a história da humanidade? E você sabe qual é a diferença dessas formas? Eu respondo para vocês. Foi o trabalho escravo, o trabalho servil e o trabalho assalariado. Qual que é a diferença entre elas? No trabalho escravo, o escravo, ele, a pessoa, é uma propriedade e ela não é dona do produto do seu trabalho. Já o servo, ele está preso à terra e ele deve obedecer o seu senhor. Ele tem um voto de fidelidade e ele não pode se movimentar, nem ser vendido. Enquanto o trabalhador assalariado recebe uma remuneração, isso é, dinheiro, em troca do seu trabalho. Ele vende o seu trabalho em troca de dinheiro. Problema aqui pra gente. A mão de obra escrava africana foi trazida para o Brasil contra sua vontade. Lembre-se, o tráfico de escravos, eles eram retirados à força do continente africano e trazidos para cá. E aqui eles vinham trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. Porém, também se envolveram em várias outras atividades produtivas. Como será que essa diáspora, esse espalhamento, essa retirada das pessoas da África para o Brasil influenciou a população que formaram o Brasil? Vamos contextualizar aqui que oficialmente a escravidão já acabou, da Lei Áurea, em 1888, já acabou. Mas isso ainda é um problema na sociedade brasileira. Entre 1995 e 2016, foram 11.939 trabalhadores libertados que estavam em condições próximas à condição de um trabalho escravo. Isso só em fazendas de cana-de-açúcar, ou seja, ainda é uma prática na produção de cana-de-açúcar o uso de trabalho escravo. Isso aí foi 22% de todos os trabalhadores libertados, foram esses das fazendas de cana-de-açúcar. Certo? Claro que os africanos não aceitavam esse trabalho de uma maneira muito relaxada, não. Você vai ter bastante resistência por parte dos africanos da condição do trabalho escravo. Entre 1807 e 1835, ocorreram mais de 20 revoltas e conspirações de escravos africanos no Brasil, procurando aí a sua liberdade. Também nós podemos ver que os rituais religiosos, a cultura, a música, que eles mantinham, era uma forma de resistência a uma dominação cultural que era imposto pelos portugueses e pelos europeus. E também nós temos aí as fugas, organizações de quilombos, compra de alforrias e processos na justiça em que eles procuravam garantir a sua libertação da condição aí de trabalho escravo. O movimento abolicionista vai se desenvolver principalmente depois da Guerra do Paraguai. E ele vai ser um movimento que vai envolver várias pessoas de várias camadas sociais, de várias camadas econômicas e etnias. Você vai ter alguns líderes africanos, afrodescendentes, que vão liderar esse movimento. Como aqui nós temos aqui Joaquim Nabuco, que era um grande legislador, parlamentar, deputado. Luiz Gama, um ex-escravo, que ele vai juridicamente conseguir se libertar. E André Rebouças, um engenheiro formado e amigo pessoal de Dom Pedro II. Todos esses aí vão ser alguns dos nomes importantes desse movimento. Então vamos para o quiz da aula de hoje. Sobre o movimento abolicionista no Brasil, é correto afirmar A. Era um movimento formado exclusivamente por intelectuais brancos e de elite? B. Era um movimento com a participação de diversos ramos profissionais, de renda e de etnia? Ou letra C. Era um movimento exclusivamente de africanos escravizados? Vocês têm um tempinho aí para pensar e eu já retorno com a alternativa certa.
Então, pessoal, conseguiram pensar, responderam certinho? A alternativa correta é a alternativa B. Era um movimento com a participação de diversos ramos profissionais de renda e etnia. Como a gente viu, um ex-escravo, como Luiz Gama, um deputado branco, como Joaquim Nabuco, ou um engenheiro negro. Então, isso já mostra claramente que já havia uma mudança na sociedade brasileira, até com a própria ascensão social de alguns descendentes de africanos que conseguiam desenvolver profissões bastante elitizadas. Mas o Brasil também ele vai sofrer muito por causa de uma pressão internacional, uma grande pressão internacional. Isso porque a Inglaterra ela já vai fazer uma grande pressão pelo fim do tráfico de escravos. Desde a Revolução Industrial, a Inglaterra começa a proibir isso. E eles começam até a atacar navios negreiros que tentavam trazer escravos africanos para o Brasil. Com isso, você vai ter a diminuição da quantidade de escravos que chegavam no Brasil. Mas você ainda tem o trabalho escravo no território brasileiro. Tá? Mas com o tempo, e também com o desenvolvimento do movimento iluminista, a escravidão ela passa a ser vista como uma vergonha para toda a humanidade, você manter uma prática dessa. Então, isso aí vai começar a pegar mal para o Brasil. Vários diplomatas, embaixadores vão fazer pressões contra o parlamento brasileiro a fim aí de conseguir extinguir essa prática do trabalho escravo. E em 1865, a coisa ficou pior ainda para o Brasil. Por quê? Após a Guerra Civil Americana, aquela guerra que houve entre o norte e o sul dos Estados Unidos, e que envolvia a questão do trabalho escravo, os Estados Unidos aboliu a escravidão. E pronto. O Brasil passou a ser o único país no Ocidente a ainda manter a prática da escravidão. Então o Brasil começou a ficar isolado, a gente não tinha amigos para nos ajudarem a isso. Tá. O único aliado que a gente tinha que mantinha o trabalho escravo acabou de abolir. O Brasil, então, vai sofrer mais pressão internacional. E também, durante a Guerra do Paraguai, vamos lembrar que os escravos foram usados como soldados. Era oferecido para eles a possibilidade de serem libertados, caso lutassem a guerra. E eles morreram com bravura, lutaram. Foi um corpo muito importante para o Exército Brasileiro e para a vitória do Brasil sobre o Paraguai. Os soldados do Exército, aqueles soldados brancos, eles vão começar a ver cada vez mais esses soldados africanos como uma pessoa que era igual a eles, sangrou, lutou, defendeu a pátria. E por conta disso, o Exército vai passar cada vez mais a defender o abolicionismo também. Então, o próprio Exército já não era mais a favor dessa prática. Vamos lembrar que uma das funções que o Exército fazia quando estava em guerra era perseguir escravo foragido, que se escondia em quilombos, se escondia no mato. Eles vão se recusar a fazer isso. Então, o escravo que fugia, o Exército não vai ir atrás mais. E você vai ter também, aí, tudo isso aí vai gerar uma reação do Brasil. O Brasil vai ter que reagir a esse isolamento, a esse pedido do abolicionismo. E eles vão tentar fazer aí uma série de legislações propondo uma abolição lenta e gradual. Fazer ela pouco a pouco, não fazer ela de maneira muito traumatizante, uma ruptura muito grande, mas fazer ela pouco a pouco. Então, com isso, o que ela procurava? A elite econômica, os fazendeiros, procuravam garantir que o processo ia sendo lento, para assim eles já irem explorando como substituir a mão de obra africana por uma outra mão de obra, que vão vir aqui os imigrantes europeus. Tá? Então, eles pretendiam, então, fazer essa substituição, e o que eles queriam? Ser indenizados. Eles queriam uma indenização, porque eles gastaram dinheiro comprando esse escravo. Então, agora, o que eles querem? Eles querem que, então, o governo pague para eles o dinheiro de volta, uma indenização pelo prejuízo que eles tiveram. A primeira das grandes leis aí que nós vamos ter do abolicionismo vai ser a Lei do Ventre Livre, patrocinada pelo Visconde do Rio Branco. E ele vai estabelecer que qualquer filho de escravo, nascido a partir dessa data, seria considerado livre. Então, os filhos, não os pais. Porém, ela estabelecia que, para ser libertado, o senhor receberia ou uma indenização de 600 mil réis do Estado, ou essa criança prestaria serviços até 21 anos de idade, sendo só libertada depois. Então, estabelecia ainda uma indenização. Na prática, essa lei não ocorreu ninguém. Isso porque outras leis vão vir posteriormente. Então, nós temos também, por exemplo, a lei do sexagenário, que ela é promulgada em 1885. Essa lei declarava a liberdade dos escravos acima de 60 anos de idade. Mas eles ainda teriam que trabalhar 3 anos para indenizar o seu patrão.
ou seja, só seriam alforreados, na prática, aos 63 anos de idade. O que era uma coisa até ofensiva, porque era muito raro uma pessoa chegar a essa idade naquela época, chegar aos 63 anos. E provavelmente a vida dela não duraria muito depois disso. As condições de saúde, de higiene e de medicina da época não eram tão favoráveis assim. E também declarava uma multa de 500 a R$ 1.000 de quem acolhesse escravos fugidos. Ou seja, deixava mais difícil você ajudar a fuga de escravos, dava uma punição muito grande. Tá. Na prática, quantas pessoas foram alforreadas com essa lei? Quase ninguém. Por quê? Porque vem outra lei logo em seguida. Uma das leis mais famosas do Brasil. A Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel no dia 13 de maio de 1888. Ela foi aprovada no parlamento no dia 8 de maio de 1888 e ela declarava extinta toda e qualquer escravidão no Brasil. E não dava nenhuma indenização, nem para os fazendeiros, nem para os ex-escravos. Ninguém ia ganhar nada de indenização. Ela foi sancionada no dia 13 de maio, ou seja, a sanção é quando a rainha assina, a princesa aqui no caso. Ela assina, que daí é a partir daquela data que a lei vale, que ela tem valor de verdade. Tá. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, que é a sessão do parlamento, a fotografia que aprovou a Lei Áurea. Essa sessão aí. Certo? Como resultado, o que vai acontecer como resultado aí da Lei Áurea? Você vai ter aí a extinção do trabalho escravo no Brasil. Esse trabalho ele passa a ser devidamente extinto. Porém, como que fica a condição desses ex-escravos? Como fica a condição dos fazendeiros? Os fazendeiros, eles vão se sentir prejudicados pela lei, porque eles não foram indenizados. E justamente por falta dessa indenização, eles vão achar que a monarquia, então, não faz mais sentido para eles. Então, a partir daí, o que vai acontecer? Os fazendeiros vão passar a cada vez mais apoiar o movimento para a proclamação da República Brasileira. Então, eles passam aí a questionar cada vez mais a monarquia. Mas e como que fica a condição aí do africano que foi libertado? Bom, a condição dele não ficou nada boa. Tá? Em muitas áreas rurais, uma parte dos libertos permaneceram nas fazendas e negociou com seus antigos donos salários, parcerias, ou até o direito de poder usar um pedaço da terra para ter um plantio próprio. Isso aconteceu em uma parte deles, mas não foi o padrão que aconteceu com todo mundo. Outra parte migrou para as cidades, onde era muito difícil conseguir emprego. E vamos lembrar que a gente estava tendo aquela imigração europeia acontecendo ao mesmo tempo, que eram outros trabalhadores que competiam, então, com esses ex-escravos. Então, ficava muito difícil a condição deles de conseguir um bom emprego para a sobrevivência. Então, se tinha toda essa competição. Sem contar que você vai ter o desenvolvimento do racismo, como a gente diz, a brasileira. Esse racismo que é disfarçado, ele é implícito, ele é silencioso e tornava a vida do ex-cativo muito difícil. Nunca houve no Brasil uma lei assim que instituísse um racismo, como foi no caso dos Estados Unidos. Você tem várias leis ali que oficializavam. Mas a sociedade ela agia por debaixo do pano, de maneira discreta, proibindo as práticas como capoeira, as religiões de matrizes africanas, perseguindo isso, mostrando aí um preconceito e um racismo contra essa população. Apesar disso, eles procuravam a sobrevivência. Como? Se organizando em grupos de lazer, em clubes esportivos, centros religiosos, organizando suas escolas de samba, seus bailes de carnaval, organizando aí as suas próprias coisas. Então, você tinha as sociedades operárias de negros, por exemplo, que muitas delas, inclusive, ao longo de todo o território brasileiro, você tem vários clubes operários 13 de maio, fazendo referência justamente à Lei Áurea, à abolição do trabalho escravo. Vamos, então, para mais uma atividade nossa. No que diz respeito à abolição da escravatura, o Brasil passou por um lento processo de mudança que culminou com a Lei Áurea, em 1888. Acerca desse processo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. A Lei do Ventre Livre, defendida por deputados das principais províncias cafeeiras, proporcionava liberdade somente aos filhos de escravos nascidos no Brasil. Ou letra B. O movimento abolicionista cresceu nas zonas urbanas, como também as pressões escravas, através de fugas e rebeliões.
Ou letra C, a lei do sexagenário, que concedeu liberdade aos escravos com mais de 60 anos, teve alcance pouco significativo, podendo ser avaliada como uma concessão para frear o movimento abolicionista. Vocês terão aí um tempinho para pensar e eu já retorno com a alternativa correta. Então, os alunos pensaram, responderam. Essa é uma questão aqui, é uma questão de leis, questões jurídicas, que a gente aborda muito na história política do Brasil. E a correção da atividade é a letra A. A lei do ventre livre, defendida por deputados das principais províncias cafeeiras, proporcionava liberdade somente aos filhos de escravos nascidos no Brasil? Não, essa alternativa está incorreta, porque
ela também foi defendida por deputados de outras províncias aí ao redor, e ela decretava os filhos de todos os escravos nascidos a partir daquela data. Mesmo os escravos que tinham sido importados, trazidos de fora, seus filhos seriam libertados também, não era só dos escravos brasileiros. Então, essa é a alternativa que encontra-se incorreta nessa atividade. Então, vamos fazer aqui uma retomadinha, vamos pensar o que a gente viu na aula de hoje. Então, a gente viu as pressões nacionais e internacionais que o Império Brasileiro tinha pela abolição da escravidão. Pressões nacionais, o movimento abolicionista, a fuga de escravos, a própria questão da moral sobre o trabalho escravo, que vinha aí de muitos intelectuais brasileiros que trouxeram ideias novas, como o iluminismo, quando foram estudar na Europa. E eles vão começar a trazer essas ideias também para o Brasil. Ideias de igualdade, ideias de liberdade. Lembram lá da Revolução Francesa? Então, essas ideias vão começando a chegar cada vez mais próximas do Brasil. Tá? As pressões internacionais, a Inglaterra pressionando pelo fim do tráfico de escravos, os Estados Unidos, que abole a sua escravidão através de uma guerra muito traumática para eles, e, ao abolir a escravidão, isola o Brasil internacionalmente, como o único país ocidental a ainda se utilizar do trabalho escravo. Tá? E aí, dentro do nosso movimento interno, a gente estudou aí que houveram várias sociedades escravagistas, abolicionistas, sociedades que defendiam o fim. E eles usavam várias estratégias, desde acabar ajudando na fuga de escravos, a entrar com processos jurídicos, tentando comprovar que uma escravidão foi irregular, até mesmo aí a fazer vaquinhas para angariar dinheiro e assim comprar a alforria de outros escravos. Tudo isso aí eram estratégias feitas, além da divulgação, através de jornais, através de plebiscitos, através de palestras, das ideias abolicionistas aí em todo o território brasileiro. Então, gente, isso tudo aí vai acabar gerando aquele processo de legislações lento no Brasil, né, que vão ir pouco a pouco colocando fim ao trabalho escravo no Brasil. Colocando fim ao trabalho escravo legalizado, aquele trabalho que estava na lei, a lei autorizava. Tá? Isso não quer dizer que a gente não tenha até hoje no Brasil algumas pessoas que estão sendo submetidas a trabalho parecido com o trabalho de escravo, porque oficialmente ele acabou, ele está proibido. Mas nós temos algumas situações, como a gente já mencionou na nossa problematização da aula. Então, gente, gostaria de agradecer a todos por ter visto essa aula e até a próxima.